Cá estamos então nós, mais uma quinta-feira, para levarmos até si alguns conhecimentos sobre saúde. Nos estúdios da Onda Livre já temos o enfermeiro Gil Angélico, a quem eu passo a cumprimentar. Muito boa tarde, Gil. Boa tarde, Carla, e boa tarde a todos os que nos ouvem. Sejam bem-vindos àquele que já é o terceiro programa do Espaço Saúde desde o nosso regresso. É verdade, desde o nosso regresso, porque este espaço já existia, não é? Houve uma pausa e agora regressamos em força. E com muita dinâmica, não é, Gil? Exatamente, muitas novidades, muitas coisas novas e interação. É isso mesmo. Gil, o tema escolhido para falarmos hoje, e porque também entrou há pouco tempo a primavera, achamos pertinente, principalmente tu achaste, falarmos sobre alergias. E já que falamos de alergias, se calhar eu que perguntava-te, alergias nesta altura do ano... Exatamente. Quais são as mais comuns? Exatamente, e é uma ótima questão, chegada a prima de todos, não é? A primavera, e que com ela... Prima de todos, sem dúvida. E que com ela traz realmente a agudização de alguns problemas de saúde, como é o caso das alergias. E esta época é realmente um problema para quem delas sofre, porque é nesta altura do ano que a polinização da maioria das plantas e daquelas que são mais alergénicas acontece. E então em Portugal, para que termos também uma noção, as principais causas de alergia são mesmo os gramíneos e os pólenes e fenos, que começam por polinizar logo agora no início da primavera, e a verdade é que o pico deste processo só acontece entre maio e junho, por isso até lá realmente quem sofre de alergias tem aqui um período... Ainda tem muito que sofrer. Exatamente. Esperamos sempre que a primavera chegue por trás de temperaturas um bocadinho mais agradáveis, mas a verdade é que quem é alérgico também sofre mais nesta altura. E a verdade é que até ver ainda não se viu nada, porque a primavera entrou assim um bocadinho semelhante ao inverno. Um bocadinho camuflado, é verdade. Mas também ainda bem que referiste isso, porque apesar de estarmos num período com alguma chuva e que leva também às pessoas que sofrem de alergias normalmente a desleixarem-se um bocadinho porque acham que esta ainda não é a época mais propícia, realmente é a altura ideal para começarem a adotar alguns comportamentos de prevenção para evitar vir a sofrer com os sintomas das alergias. E então deixa-me dizer também que as principais causas, as principais plantas que causam alergias em Portugal, e ao contrário daquilo que se pensa, há muita gente que relaciona estas alergias na época da primavera com os pinheiros, por exemplo, realmente não são a planta que mais alergias traz, porque esta liberta realmente alguns pólenes, mas são grandes, ou melhor, para nós são pequenas, não é? Mas são visíveis, e o que nos importa realmente são aqueles que são completamente invisíveis. Há até mesmo ervas daninhas, a chamada erva parietária, que pode causar bastantes alergias e que rebenta não só nesta altura da primavera, mas também na altura do outono. Realmente, a planta que traz uma das principais plantas causadoras de alergias em Portugal em relação aos pólenes é a oliveira. Exatamente, que é muito comum aqui na nossa zona. É realmente uma das que potencia mais o aparecimento de alergias. E em algumas zonas também vai depender do clima. As alergias podem surgir em alturas diferentes, ou seja, Trás-os-Montes é uma região que tem uma temperatura mais fria, o Algarve tem temperaturas mais quentes, mais amenas, e o que pode acontecer é que as alergias começam a manifestar-se mais cedo lá e mais tarde na nossa região. O que não impede, por exemplo, um transmontano que viaja agora até ao Algarve chegar lá e contrair uma alergia. Uma alergia. Exatamente. Olha, eu não fazia ideia que as oliveiras eram uma das principais causas... O pólen das oliveiras, é verdade. E das ervas daninhas. Muito também bem. Não é muito associado. As pessoas associam normalmente aos pinheiros, já aquele pó amarelo que muitas vezes aparece em cima dos carros, e realmente esse pó não é a maior preocupação que devemos ter, porque é visível, as partículas são grandes, enquanto que aquelas que não vemos são as que vão ser inaladas mais facilmente e vão depositar-se nos nossos pulmões, nas nossas vias aéreas, mais facilmente, e são essas realmente que devem causar alguma preocupação. Principalmente no nosso sistema respiratório, Exatamente. Que está muito exposto, as nossas mucosas, quer do nariz, quer dos olhos, quer a boca. É realmente a partir daí que nós vamos estar expostos e depois manifestar sintomas. Exatamente. Muito bem, nós, como já é habitual, saímos à rua e estivemos então a perguntar às pessoas se sabem o que é alergias, e vamos ouvir então a resposta de algumas pessoas que nos responderam.
Será que sabe? Sabe o que é? Os meus colegas costumam ter, quando chega a primavera, os animais que passam os insetos através dele para os humanos, e eles ficam com doenças e também com alergias. Alergias ao pólen, alergias aos animais também. São reações que os humanos têm a determinadas coisas, a determinados produtos, por exemplo, agora na altura da primavera, aos pólenes, ao pelo dos animais, etc. Alergias é agora na primavera. É das aves, aquele pó que sai das aves. São, digamos, uma espécie de bactéria que danifica os nossos tecidos dermatológicos, se é que se pode dizer. Não, cutâneos, tecidos cutâneos, sim. Pois é, Gil, tivemos aqui respostas bastante interessantes, não é? É verdade, é sempre uma aventura as nossas idas até à população para perguntarmos o que eles acham e o que sabem sobre os nossos temas. Exatamente, pelo menos dão a sua opinião e agradecemos às pessoas que aceitam colaborar connosco e também não têm vergonha de exprimirem a sua opinião e aquilo que realmente acham. Já explicaste então um bocadinho quais as alergias mais comuns nesta época do ano. Fazemos só aqui uma curta pausa e já vamos continuar. Passam então 29 minutos das 15 e nós seguimos então também aqui com o nosso tema alergias. Hoje, para lhes satisfazer e aguçar também a curiosidade. Não é verdade, Gil Angélico? É assim mesmo, é isso mesmo. Gil, imagina que eu posso ter algum tipo de alergia. Como é que eu posso saber se sou alérgica a alguma coisa? Sim? É uma ótima questão, porque alguns dos sintomas realmente que surgem quando estamos perante uma alergia são também comuns a outro tipo de patologias. Neste caso, quando estamos perante alergias causadas por pólenes ou ácaros do pó, que são aqueles que nos interessam e são mais comuns nesta altura, por norma há 3 tipos de manifestações. Aquelas em que pode afetar o nariz e a garganta, e aí os sintomas que vão ser mais comuns são mesmo a irritação, o pingo no nariz e espirros, que é a chamada rinite alérgica, que surge muito nesta altura. Pode ainda afetar também os olhos, com comichão e inflamação, a chamada conjuntivite alérgica, e pode também ser uma causa de asma. Os pós e os ácaros podem realmente também causar ou desencadear uma reação de asma, que quando se manifesta apresenta sintomas como a pieira, a dificuldade em respirar, a dor no peito. E estes fatores, muitas vezes, se não forem controlados, vão manter-se durante toda a época de polinização da planta que está a fazer desencadear estes sintomas. O que deve acontecer é realmente, ou que aquilo que nos difere, por exemplo, de uma constipação, é que os sintomas de uma constipação vão manter-se homogéneos, vão manter-se iguais ao longo do dia todo, enquanto que as manifestações da alergia vai ter picos, vão haver períodos do dia em que se sente pior. Porquê? Porque realmente os níveis e a quantidade de pólenes que há no ar vão variar ao longo do dia. Também depende dos ventos, não é? Exatamente, vai depender do vento, vai depender da zona onde é que se encontram, mas ao longo do dia vai variar. Realmente as pessoas vão ter fases em que se sentem um bocadinho melhores, outras em que estão a agilizar o seu estado de saúde, e isso pode alertar então para que estão perante uma reação alérgica. Não, perante uma constipação, porque acredito que seja bastante típico as pessoas confundirem os sintomas de alergia com constipação, isto porque até os sintomas são semelhantes. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, nós também saímos à rua a perguntar às pessoas se sabiam quais os sintomas mais evidentes nas pessoas portadoras de alergias. Ficamos então a ouvir.
Será que sabe? Sabe quais são os sintomas? Os sintomas, aquilo que eu costumo ver, eu por acaso tenho sorte, nunca tive qualquer tipo de reação alérgica a nada, mas eu sempre ouvi falar de alergia ao pelo do gato, alergia ao pó e agora nestas alturas dos pólenes, alergia aos pólenes, em que as pessoas ficam com a pele irritada, espirram com sintomas de infecção nos olhos, são vários sintomas. Por acaso eu menti, eu tenho uma alergia neste momento, mas não me lembro do nome. Como tenho muito pouco, portanto não são os sintomas, comichão, pele avermelhada, talvez um ardor, digamos, não sei tecnicamente como é que isso se define. Uns é chorar à vista, outros depende do sistema da pessoa ou da cara. Eu acho que é assim. Espirram, tossem, coçam-se, ficam com borbulhas, sintomas graves. É isso mesmo, uma criança que já sabe muito bem quais os sintomas das alergias. Exatamente. E não tem nenhuma, isso também é muito de louvar, sem dúvida. Exatamente, mas também são muito faladas este tipo de alergias e muito comuns e então realmente apercebemos-nos que a população tem alguns conhecimentos sobre este tipo de problema. Muito bem, vamos então seguir em frente neste nosso tema. E eu perguntava-te porquê é que há dias particularmente difíceis para quem é alérgico? Exatamente, e aí vamos realmente de encontro àquilo que estávamos a falar há bocadinho. Durante a época de polinização das plantas, o que acontece é que as concentrações de pólen aumentam, sobretudo nos dias em que está mais calor e menos úmidos, dias mais secos e ventosos. Há realmente então aí um risco de fragmentação dos pólenes, digamos assim. Vão-se dividir em partículas ainda mais pequenas e então vão facilitar realmente a inalação e a entrada dessas partículas para as vias respiratórias, que depois vão desencadear então um fator ou uma resposta adversa do nosso organismo. Exatamente, tudo depende também das condições climatéricas e também da proximidade do fator que nos provoca... Que está a originar a alergia, sim, sem dúvida. Olha, Gil, eu perguntava-te, isto é uma curiosidade minha, será que as pessoas que vivem na cidade têm tendência a ter mais alergias ou são as pessoas que vivem nos centros rurais que têm mais essa tendência? E realmente, se nós formos verificar a quantidade de vegetação ou de áreas verdes nas cidades e nas zonas rurais, são completamente diferentes. E ao contrário daquilo que podemos pensar, é nas cidades onde há mais construções e edificações que realmente vai estar aumentado o risco de alergias. O que parece um paradoxo e realmente o que acontece aqui é que nas cidades os pólenes e os ácaros, pensando assim, são transportados pelo vento e vão encontrar obstáculos nas cidades com as grandes edificações, as barreiras arquitetónicas como os prédios, vão causar realmente ali uma barreira à passagem dos pólenes, vão obrigar a que se depositem, até mesmo nos parapeitos e nas estradas. Isto realmente vai aumentar a exposição dos indivíduos, daí estarem mais sujeitos. Já há bastantes estudos, vários até, que dizem que a poluição torna mesmo alguns pólenes mais alergénicos, mais perigosos, e o ser humano vai mais facilmente inalá-los. Como a acumulação é maior nos centros urbanos, então realmente são estes os indivíduos mais sujeitos. Pois, é compreensível realmente, até porque a poluição também ajuda na concentração desses pólenes e no acumular desses pólenes. Exatamente, e além de inalarmos os pólenes, juntamente vamos estar a inalar outras partículas que vão também causar algumas reações no nosso sistema respiratório, vão deprimi-lo, digamos assim, vão torná-lo mais frágil e daí ser mais fácil nós desenvolvermos reações alérgicas. Muito bem. E olha, manter a casa arejada ajuda ou não ajuda
qual é a tua opinião? Olha, ainda bem que tocas nesse assunto, porque realmente aqui vamos ter que pensar bem. Porquê? É importante realmente arejar a casa tendo em conta o pó, não é? que está no interior da habitação, os ácaros, que é normal que eles existam. E realmente é importante arejar a casa. Só que depois, no que toca aos pólenes, é preciso ter cautela, porque vamos estar a abrir a janela, vamos estar a facilitar a sua entrada para a habitação. E como é um pau de 2 gumes, o que é realmente recomendado é que na primavera se abram as janelas mais ao final do dia, porque aqui é realmente a altura em que os níveis de polinização são menores, ou seja, a probabilidade de haver ácaros a entrar na nossa habitação é menor. Então vamos preferir o final do dia. Senão estamos a abrir a porta ao inimigo. Exatamente, é isso mesmo. Vamos estar a baixar as nossas barreiras, as nossas defesas. Exatamente. Sem dúvida. Também as pessoas responderam-nos sobre como devem prevenir. Aqui uma das atitudes que já o Gil referiu é, por exemplo, não abrir as janelas durante o dia. É uma prevenção, exatamente. Está a prevenir. Sempre o final do dia. Exatamente. As pessoas com quem nós falamos também nos responderam e da maneira que acharam que seria melhor prevenir este tipo de alergias. Vamos ouvir. Será que sabe? Sabe como prevenir? Os cuidados de ter higiene sempre. Higiene acima de tudo. E no caso de essa irritação entrar no nosso corpo por elementos externos, portanto, tomar a medicação devida a essa invasão de bactérias ou de vírus que vem do exterior. Não andar muito ao sol, muito debaixo das árvores, desviar-se mais das árvores e ter cuidado. E os sintomas, o tratamento, o bombeiro sabe, não deixe ficar mal. Por acaso não, mas de qualquer forma aquilo que há um... Pronto, quando os sintomas aparecem, pequenas borbulhas, espirros, portanto eu acho que há medicamentos que são receitados e que não precisam, ou melhor, que são tomados sem receita médica, mas quando as coisas se tornam mais complicadas, aí é necessário consultar um especialista e sei que há casos muito graves. Tivemos então algumas respostas das pessoas que decidiram e também aceitaram participar aqui no Espaço da Saúde, dando a sua opinião. Gil, eu colocava-te a seguinte questão. A maior parte das pessoas nos seus locais de trabalho, até mesmo em casa, já possuem ar-condicionado. O ar-condicionado poderá interferir ou prejudicar para quem é alérgico? Há realmente essa ideia e essa sensação por parte da maioria das pessoas, mas não há uma relação direta entre o ar-condicionado e o aumento da exposição aos pólenes ou aos ácaros. O que vai acontecer é que uma pessoa que está com uma crise alérgica há alguns dias tem já o seu aparelho respiratório inflamado e realmente vai tornar-se mais sensível. O que acontece é que quando está em áreas onde haja mudança de temperaturas, causadas, por exemplo, pelos sistemas de ar-condicionado, ou mesmo em zonas com cheiros, seja de refeições ou até mesmo um perfume mais forte de um colega de trabalho, vai estar mais sujeito à sensação de desconforto. Ou seja, o que está aumentado é realmente essa sensação de desconforto e não a exposição aos ácaros. Não há uma relação direta entre o ar-condicionado e as reações alérgicas. Exatamente, o que poderá é, através do vento que poderá fazer o ar-condicionado, fazer com que os cheiros circulem e que a pessoa se sinta um pouco mais... Sim, a via respiratória daquela pessoa vai estar mais sensível, mais fragilizada, e então essas diferenças de temperatura podem causar ou aumentar a sensação de desconforto. Fazemos aqui uma curta pausa e dentro de breves minutos continuamos então este nosso tema. Até já! Regressamos então ao nosso tema de saúde. Hoje o tema é alergias. Já falamos então da prevenção dos sintomas e também do que eram alergias. E continuamos a debater e eu a colocar algumas questões ao Gil Angélico que nos vai esclarecendo. Gil, agora eu colocava-te a seguinte questão. Dormir pouco ou
a poucas horas pode interferir nas crises alérgicas? Existem realmente alguns indícios de que o stress emocional, que pode ser causado, por exemplo, então por dormir poucas horas, pode influenciar realmente os processos inflamatórios, logo as alergias. Na maioria das vezes, o que vai acontecer realmente é que os sintomas da alergia, sobretudo a congestão nasal, não vão deixar dormir a pessoa. E então há uma tendência para se tomarem alguns medicamentos que ajudem a dormir, mas realmente não é muito boa ideia. Porquê? Porque a pessoa já está com dificuldade respiratória e não vai ter um bom descanso por esse motivo, e com a medicação vai aumentar ainda o desconforto. Portanto, realmente há evidências que dizem que o stress emocional pode aumentar os processos inflamatórios e logo, consequentemente, as alergias, mas nestes casos não deve realmente optar por tomar medicação para dormir. Mas a medicação fará efeito, certo ou não? O que vai causar, a pessoa já está com uma dificuldade respiratória que por si já vai causar um desconforto, uma dificuldade em dormir, e com a medicação nós vamos aumentar ainda esse estado de desconforto. Por isso a medicação vai até ter um efeito contrário, vai aumentar o desconforto da pessoa e aumentar a dificuldade em adormecer. Até porque se calhar interfere aqui o fator ansiedade. Exatamente. Que a pessoa fica muito mais ansiosa para ver se consegue adormecer e exatamente, depois... é o sistema nervoso, é o stress emocional. E tomar banho? Por exemplo, à noite, ajuda ou não ajuda? Exatamente, é também realmente uma questão muito colocada pelas pessoas, e tomar banho à noite pode ajudar, porque chegar ao final do dia à casa e lavar o cabelo e o corpo pode ajudar a retirar algumas partículas de pólen ou de pó que estejam acumulados no nosso couro cabeludo, e impedir assim que eles fiquem na nossa almofada, o que iria aumentar depois o risco de nós desencadearmos um processo alérgico. E então realmente o principal problema em casa é o pó e os ácaros que lá existem, e o que deve acontecer é lavarem-se os lençóis todas as semanas, isto para quem realmente está mais suscetível às alergias, a uma temperatura superior a 60 graus, ou pelo menos 60 graus. E aspirar com frequência as capas, o colchão, as capas protetoras, a casa, para evitar a acumulação de pó e de ácaros, e utilizar capas protetoras também nos colchões e nas almofadas. E outra coisa que realmente há quem já o faça, e é bastante falado na gíria, a cama não deve ser feita logo de manhã, logo após o levante. Há quem tenha o hábito de fazer a cama, mas por norma já é muito falado que não se deve fazer, e não, realmente deve-se deixar arejar um pouco e só depois fazer a cama, mas também não se deve deixar a cama por fazer alguns dias, não é? Também não convém. Também não convém, realmente é arejar, deixar a cama desfeita durante algum tempo e depois sim fazê-la. Muito bem. E tomar antihistamínicos com outros medicamentos, pode haver algum perigo? O antihistamínico realmente é aquele tipo de fármaco mais utilizado neste tipo de patologia, neste caso nas alergias. E o principal perigo aqui na utilização dos antihistamínicos sedativos vai ser a utilização em conjunto com algumas substâncias, como o álcool, antidepressivos, ansiolíticos, e principalmente aqui nos antidepressivos e ansiolíticos há muita gente que faz este tipo de terapêutica, e estar a associar ainda um antihistamínico que é sedativo não é de todo aconselhável. Hoje em dia, aliás, já quase nem se justifica a utilização de antihistamínicos sedativos, porque com as novas gerações de medicamentos, e porque estamos numa evolução constante, não se verifica essa necessidade. E então realmente, antes de tomarmos qualquer tipo de medicação, e como alguém dizia quando perguntamos na rua que há alguns medicamentos que nós conseguimos comprar sem receita médica, não deve acontecer. Devemos realmente ir ao enfermeiro de família, ao médico de família, para que eles não façam uma prescrição da terapêutica mais adequada à nossa situação. E muito menos, imagina tu, por exemplo, o vizinho é alérgico, eu também sou, e pergunto ao vizinho, então o que é que está a tomar para isso? Olha, toma estes medicamentos que são fantásticos, por norma nós seguimos os conselhos das outras pessoas. Há muito esse hábito, principalmente nossos meios rurais, em que o acesso a farmácias já é um bocadinho, ou a cuidados de saúde primários já é um bocadinho mais difícil. Acontece muito as pessoas estarem com um problema de saúde e o vizinho ter uma medicação que lhe fez muito bem e ele achar que também vai fazer bem ao colega, mas realmente não se deve fazer isso. Apenas a medicação que é aconselhada pelo seu médico de família.
Claro que neste tipo de alergias, quando elas são identificadas, muitas vezes o médico o que faz é prescrever uma medicação SOS que o indivíduo vai tomar sempre que estiver perante aqueles sintomas. Mas consultem sempre primeiro o vosso médico de família. Ou o farmacêutico, ou o enfermeiro, um profissional de saúde. Exatamente. E fazer exercício físico poderá ajudar ou ajudar a melhorar ou ajudar a piorar? Sim, também há essa dúvida, porque realmente o esforço físico pode aumentar a nossa dificuldade respiratória. Mas neste caso, e já está provado que o exercício físico moderado e regular traz benefícios em várias vertentes, e neste caso também ajuda a prevenir respostas inflamatórias e alergias. Na primavera é que tem que haver então alguns cuidados especiais. Porquê? Porque devemos evitar correr de manhã e nos jardins urbanos, porque realmente vamos estar a colocar-nos mais expostos aos pólenes. E então preferir sempre que possível ir correr para junto do mar. No nosso caso não é possível, não é? Mas vamos evitar de correr no meio de jardins onde realmente haja plantas em polinização. Os jogos de futebol que também são muito comuns, os jogos de ténis, devem ser feitos mais ao final do dia, é o que é aconselhável, e então novamente ou num sítio mais perto do mar, mais afastado dos jardins, ou até mesmo num local fechado onde haja menos exposição a pós ou pólenes. E até mesmo para quem sofre de alergias, a escolha de uma esplanada é importante, evitar realmente que estar presente ou perante o fator originário da alergia. É isso mesmo. E há outros cuidados que nós podemos ter? Esta é a pergunta em forma de conclusão, porque estamos então a finalizar este tema. Há outros cuidados que nós podemos ter para evitar, para quem é alérgico, que pior? E para quem não é, evitar que algum dia venha a ser alérgico. Exatamente. Há realmente um cuidado que é muito simples e que qualquer um pode adotar, que é, por exemplo, o uso de óculos de sol. Isto não vai impedir nós inalarmos os pólenes, mas vai impedir desenvolvermos aqueles sintomas que nós falamos logo no início, por exemplo, da conjuntivite alérgica, os tais sintomas de comichão e de inflamação. Porquê? Porque vamos estar a proteger a nossa mucosa dos nossos olhos e então evitar que haja pós que entrem e estejam em contacto connosco. Porque realmente as partículas mais prejudiciais para as alergias são muito pequeninas, nós não as conseguimos ver e o melhor mesmo é adotar medidas e comportamentos de prevenção. E depois é evitar aquelas situações de estar em locais de jardins, preferir sair ao final do dia, passear ao final do dia ou correr, praticar desporto mais nas horas de menos polinização, em que há menos níveis de pólenes no ar, e depois ter cuidado com aqueles dias de maior calor e de maior vento. Ora, muito bem, é assim mesmo. E finalizamos então este nosso Espaço da Saúde de hoje. Na próxima quinta-feira haverá mais. Haverá outro tema que irá ser discutido. Ainda não nos queres adiantar? Não, olha, aproveitava para desafiar novamente quem nos ouve para realmente deixar a sua opinião e a sugestão para temas no Facebook da Rádio Onda Livre ou até mesmo no meu Facebook pessoal, Gil Angélico, ou no teu, Carla Miranda, e realmente sugiram temas. Caso não ainda tenham dúvidas sobre os temas que nós já falamos, também podem colocar lá as vossas questões e agradecer novamente a todos aqueles que não nos fugiram do microfone quando vamos à rua e àqueles que fugiram também porque animaram as nossas saídas. Agradecer a vosso tempo e colaboração, exatamente. Muito bem. Gil, então nós temos encontro marcado na próxima quinta-feira, à mesma hora. A continuação de uma excelente quinta-feira. Já comeste chocolate hoje? Hoje ainda não, é verdade. Hoje é o Dia Mundial do Chocolate, então sabias? Temos que ir tratar disso, Carla. É verdade, temos que dar uma trinca que é para não deixarmos o dia em branco. Temos que sinalizar então hoje o Dia Mundial do Chocolate, que é tão bom. Vamos fazer, Gil, muito obrigada, boa continuação. Obrigado, boa continuação, Carla.